questão que as pessoas têm cada vez mais acesso, cada vez mais alimento, mais farto, mais com maiores opções, questões nutritivas, etc, etc, etc. Mas tem questão aqui que é importante ser separado. Existe uma diferença muito grande entre a saciedade material, né? Saciedade. Que a gente resolve simplesmente comendo qualquer alimento. Então a gente tem situações... Aceito, obrigado. Muito obrigado. Que obviamente quando a Brahá fala, se a gente está pensando, por exemplo, em crianças na África, em países pobres, né, Índia, Bangladesh, então é óbvio que a Brahá aqui é bastante chutar nessa questão, que essas pessoas possam ter acesso à alimentação, que possam se nutrir disso, né, de alguma forma. Mas também aqui fala de outro tipo de saciedade, de outro tipo de fome, que é a fome psicológica, né? Que a gente sempre está pensando, por exemplo, por mais opções que a gente tenha, por maior quantidade que a gente tenha, mais abundância, a gente está pensando, por exemplo, em como o outro tem mais que a gente, né? Muitas vezes acontece como o vizinho tem uma situação melhor. Nossa, ele pode comer salmão com caviar, não sei o que. Tá bom. A Torá vem falar pra gente que existem 3 níveis de alimento, né? Yahalta, Vesavalta, Verachta. Yahalta, você precisa saciar suas necessidades físicas, fisiológicas, você precisa se manter, você sobreviver nesse mundo material. Savata, você precisa se satisfazer. Tem a história de Rabanim, tinha um rabino que era chefe do rabinato em Israel. Ele, em vez de falar beteavon, ou ele falar alguma outra expressão nesse sentido, ele falava lá sová. Exatamente, para saciedade, para que você esteja saciado, para que você possa se saciar com essa comida, para que você possa se sentir tranquilo, né? Quando caiu o maná no deserto, o maná era perfeito no sentido de que as pessoas se saciavam integralmente, né? Óbvio que reclamavam porque tinham essa questão também psicológica, sem não reclamar. 2 Yodim, 3 opiniões. Mas justamente as pessoas entendem que o alimento ele tem também a questão da experiência, né? Tem a questão do sabor, a textura, o visual, né? Muitas vezes você come com os olhos. Então aqui está falando que você possa se saciar, e a Brahá entra nisso, que você possa se saciar também no aspecto psicológico, também nesse aspecto imaterial, vamos dizer assim, e possa ficar tranquilo. Ficar tranquilo no sentido de não precisar se preocupar com mais coisas. É muito interessante porque justamente essa foi uma das clalot para Adão, né? Adão tinha tudo na mão. Ele podia comer de todas as árvores. Eu não consigo imaginar a quantidade de alimentos que não tinha no Gan Eden. Ele foi comer um porque não podia, mas ele podia, se quisesse, se alimentar absolutamente qualquer coisa que tinha disponível em todas as árvores, arbustos, enfim, toda aquela vegetação. Quando perdeu isso, né, então teve que trabalhar. Então justamente aí vem a Brahá, porque quando caiu o maná era uma situação tipo Gan Eden, né, e limitava isso. Vocês têm a vontade, é ilimitado. Vocês querem mais? Eu mando mais, não tem problema. De onde veio esse, pode vir muito mais. Vocês vão se saciar, vão ficar tranquilos, não vão pensar mais em nada. Mas eles estão para entrar em Eretz Israel. Aqui, aliás, diga-se de passagem importante, abrir um parênteses aqui. Eles estão para entrar em Israel. Estão próximos disso.
Né? Eles estão no meio do deserto, a caminho de Israel, estão muito próximos. Por isso tem as Torahot. As Torahot, as Klalot, são para preparar o povo para entrar em Israel. Quando a gente entra em Sefer Bamidbar, começa a ter um tropeço atrás do outro, aí eles ficam 40 anos, e aí tem uma nova chance de entrada, por isso tem inclusive uma segunda sequência de Torahot em Dvarim. No final da Torá, tem também a mesma coisa, uma sequência de Torahot para preparar o pessoal para entrar em Eretz Yisrael. Né? Então, por isso que tem duas vezes, uma aqui no final do Sefer Vaikra e uma em Dvarim também, no meio de Dvarim, que são as duas oportunidades que o povo teve de entrar em Israel. Né? Só foi entrar na segunda. Então, aqui na primeira, e não só isso, tem uma diferença também interessante entre as duas. O Ramban traz um Zohar, que ele fala que, por que precisa de duas? Ele fala que a primeira se refere ao primeiro Beis Hamikdash e o segundo ao segundo Beis Hamikdash. Né? E isso... Então, esse primeiro já fala o seguinte, não se preocupa, ele termina dizendo, da mesma forma que eu mantive os meus votos, né, quando eu tirei vocês do Egito, eu fiz que eu mantive a minha promessa, no futuro eu vou libertar vocês também. Então já está preparando a gente para a terceira vez definitiva. Acontece que na segunda não. Na segunda ele é mais pesado, porque ele não tem esse final feliz, vamos dizer assim. Né? No segundo Beis Hamikdash, olha gente, vai demorar um pouquinho mais, desculpa. Né? Tem um Tikkun agora enorme para passar. Você tem que passar por todo um caminho ao longo da história, uma jornada enorme, cheia de percalços, muito importante, até vocês conseguirem a redenção. Né? A Torá, ela termina num tom bom, um Torá positivo, inclusive termina com a palavra Israel, né? O macho. Desculpa. Mas, então por isso essas duas, essa diferença entre elas, né? Uma das diferenças. Né? E por isso justamente o cenário ideal, como eu estava falando, só para terminar esse ponto, que nessa abertura, que o cenário ideal é poder dormir tranquilo, sem medo, e depois poder se saciar com a comida em todos os seus níveis. Né? O primeiro nível, como eu falei, são 3 níveis. Então, comer, saciar no nível físico, sobreviver. Depois, savata, você se saciar psicologicamente. O verachta é reconhecer a origem dele, né? A origem desse alimento, que inclusive tem a ver com a terra de Israel. Quando a gente se lembra do Bekat Amazon, a gente fala, né, sobre a terra, a gente lembra a terra, que é essa conexão de Kedushá. Né? Então, que vem, que junta todos os elementos para a gente ter essa Geulah completa. E aí vem as Klalot. E aí a gente tem que lidar com essa questão, tem que ler isso, tem que passar por essa situação, como bem disse a Débora. A gente, né, se cumpriu, infelizmente, acabou se cumprindo tudo isso. A gente passou por esse tipo de sofrimento, porque justamente a gente não obedeceu, porque a gente não fez o que tinha que ser feito. Então, o que são Klalot, propriamente dito? Eu acho que é só entrar nesse ponto. O que é uma klala? O que é uma maldição? O que é uma, digamos assim, um sistema, digamos, que a gente fala de punição e recompensa? Só para estabelecer, é muito interessante que quando a gente fala de recompensa, tá? Fica bem claro, o Rambam traz, ele fala o seguinte, que não pensa, porque a gente fala que a Gemara traz, que não tem recompensa para as mitzvot desse mundo, né? Então, o que a Torá vem falando? Se você fizer, você vai ser recompensado. O que se você fizer, vai ganhar, e vai acontecer isso, né? Então, em Ilhot Teshuvah, o Rambam ele fala o seguinte: olha, não é para pensar que isso é uma recompensa propriamente dita, porque a recompensa verdadeira é só no Olam Haba. Então, aqui o que você ganha, na verdade, é uma oportunidade de ter uma vida com menos obstáculos para você continuar cumprindo mitzvot. As mitzvot, sim, são como se fossem recompensas, porque o peso da recompensa verdadeira, que é o do Olam Haba, é indescritível e não tem como mensurar no mundo físico, no Olam Hazé, né?
Então não vale a pena a gente pensar em recompensa aqui, não tem lógica. A mesma coisa que ela, né, teve um baú do tesouro, você troca, não precisa se preocupar com o baú do tesouro, te deu uma moeda de ouro. Não, teu baú inteiro. Então, não se preocupa, você vai ter o baú. Está lá, você está separado para você. Não precisa se contentar com a moedinha. Não precisa se contentar com pouco. Então as klalot, na verdade, elas são brachot disfarçadas. Né? As klalot, elas são oportunidades que a gente tem de crescer, de aprender com os nossos erros, de desfrutar do Hesed de Hashem, com dor e sofrimento, mas com reflexão também. Né? Que a gente possa ter a oportunidade de crescer. Então, quando a gente lê essas klalot, vai acontecer isso de ruim, vai acontecer aquilo de ruim. O Kadosh Baruch Hu está do nosso lado mesmo nesses momentos, especialmente nesses momentos, nos piores momentos da história, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque Hashem é puro Hesed, é pura bondade. Então, se Hashem é puro Hesed, por lógica, eu tenho que me apoiar na emuná, na confiança de entender que isso é o ideal para mim. Aquilo que eu estou sofrendo, aquele momento, aquela dor, aquele momento forte que a Israel está passando, tem um sentido por trás, tem um aprendizado, e é a melhor situação possível em que eu poderia estar, ou a Israel está. Questão de emuná. Forte? Forte. Isso é a verdadeira emuná. Tá? Perguntas? Tudo isso? Estou tentando organizar as perguntas. Sem problema. Vou ver se eu vou levar amanhã. Estava falando foi separado para pro tempo, estava pensando em Yitzhak. Tu falou nisso, né? Que Yitzhak não pode ter ido, como ele foi separado para ser para Hashem, para ser ofertado para Hashem. Sim. Ele mudou, que ele passou a ter que ir do chá. Sim, exatamente. Por isso, inclusive, ele não podia sair de Israel. Isso ainda tem, como pode acontecer? Óbvio que não nesse nível, né? Ninguém vai tentar oferecer o filho. A gente tem um caso bastante conhecido no Tanakh, que é quando o sujeito se ofereceu a filha, né? Filha. Era um juiz, esqueci, não sei se não era Gideon, tentando me lembrar, mas ele falou assim, ele estava tão contente com uma vitória em guerra, ele falou, vou oferecer a primeira coisa que passar na porta aqui de casa. E aí a filha entrou. E ele não tinha se ligado, ele tinha esquecido que a filha estava para entrar. Porque ele achou que era um animal que ia passar no portal da casa, lá no quintal. E ele acabou dedicando a filha, dedicando no sentido de que a filha não se casou, foi se dedicar a Torá, etc e tal. E aí tem toda uma discussão de Hazal sobre se era o correto, não era o correto, se podia, não podia, se deveria ou não deveria. O ponto é que hoje em dia, primeiro que assim, hoje em dia é muito difícil porque a gente não tem como mechaler as coisas, a gente não tem como redimir, né? Por isso que, por exemplo, é proibido fazer Nazirut, exatamente, fazer voto de Nazir. Então a pessoa não pode fazer voto de... O Nazir ele durava um mês, né? Depois ele um tempo, fazia um korban, e aí podia cortar o cabelo, podia viver normalmente. Como não tem o Beit HaMikdash, então a gente está proibido de fazer esse tipo de dedicação. Até porque se a gente separar alguma coisa do Beit HaMikdash, a gente não tem garantia que vai conseguir oferecer, né? Por mais que a gente tenha que terminar que a Mashiach vai chegar hoje, como diz o Rama, a gente não pode se expor, né? Aquela questão do juramento, você não pode jurar hoje em dia, mesmo que seja alguma coisa que você tem certeza absoluta que vai acontecer, justamente por causa dessa questão.
Eu vou ver que principalmente para mulheres, que o Colnidre meio que pré-libera pré-anula todos os juramentos pro ano seguinte. De certa forma. Exceto coisas de Torá. De certa forma, mas não só isso. Antes disso, né, que a gente tem a Tarat Nedarim, mas você está sujeito ao ano todo, né? Essa questão do Hazeshal no além, a gente não chega até Rosh Hashanah, então a gente tem que, lá em cima já chega com a conta, né? A gente chega com... Sim, mas é... A Tarat Nedarim serve geralmente para Nedarim que são involuntários. É uma rotina que você começa a cumprir, deixa de cumprir, não percebe. Sim, que faz 3 vezes. Isso. Então, eu vi que para mulheres isso não precisa. Que entre mulheres o Colnidre bastaria após, tipo, do ano que passou, mas que já anularia para o ano que vem. Para Sefaradim e Ashkenazim isso varia um pouquinho, porque para Ashkenazim os pais e maridos de uma certa forma representam as esposas e filhas no ritual. Para Sefaradim já entra mais isso que você falou. Tá, mas eu ouvi isso não foi de Sefer, foi de Ashkenaz. Interessante. Foi no show da Eliezer Crown, dessa Crown é Ashkenaz, não é? Sim. Eu acho que é no show do filho dele. Tem uma diferença nesse caso que eu acho que não existe para mim. Sim. Outra vez que eu fiquei pensando, tu falou que o Bamidbar começam os erros e tem uma segunda chance de entrar. Sim. E aí, quando vem isso, sempre fica, tá, mas a Torá foi, tipo, Deus leu a Torá para criar o mundo, então... Como assim, Deus? Leu da Torá para criar o mundo. Sim. Então, tipo, teoricamente, tudo já estava escrito. Sim. E Moshe recebeu a Torá em Shavuot e... Sim. Ontem eu ouvi, eu nunca tinha escutado isso, que em Yom Kippur a Torá foi modificada. Sim. E aí... Não chega a dar um isso Shura uma vez? Não comigo presente. O que a gente tem é a segunda via da Torá. Sim, não comigo presente, eu acho. Tá. E aí, tipo, isso entrou na segunda via? Isso... A Bamidbar, por exemplo. Não. A Torá ia terminar e vai a entrar... primeira já tinha isso. A diferença é muito mais em mitzvot. Então todos os erros que a gente ia cometer já estavam... Sim. Tá, mas aí nisso o Bezerro de Ouro também estava. Sim. Então por que precisa mudar a Torá? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Você prevê o erro não quer dizer que você não vai ter a chance de modificá-lo. Você tem que assumir as suas atitudes. Mas então, a gente poderia modificar a Torá que a Hashem escreveu. A gente teve a oportunidade. A gente modificou alguma coisa? A gente modificou no sentido de que a gente se afastou de Hashem. E a segunda via traz mais mitzvot para justamente fazer essa diferença de reconexão. Mas algum erro previsto na Torá, que estava escrito lá pré-Bereshit? Eu já não sei dizer. Acho que é um tema de Kabbalah que eu ainda... Não foi aniversário ainda? Ainda foi meu aniversário, tá quase. A gente tem que esperar aí uns meses. Vai ser em Shavuot agora, uma semana depois de Shavuot. Aí eu começo. Não é mesmo? Bezat Hashem. Tu quer estudar Kabbalah? É? Tu quer estudar Kabbalah? Um pouquinho, pelo menos ter uma base, uma pitada, alguma coisa. Acho que a vida precisa. Que é aquela coisa do... Da onde vem o nome Sfaradi? Já não sei já contei? Não. Sfaradi vem de Sfarad, que é Espanha, mas aí você tem uma interpretação que é o seguinte. Você tem o Pardês. O Pardês é o pomar, né, que são os 4 níveis de interpretação da Torá. São os 4 profundidades, vamos dizer assim. O Pshat, Remes, Drash e o Sod. O Sod é Kabbalah. Para Sefaradim, eles falam, não, mais importante até o Sod que o Pshat. Então, quando você traz o Samer, você traz para o início, vira Sfarad. Então, Pardês se torna Sfarad. Então, por isso
aí inaugura o sefaradismo, vamos dizer assim, no sentido de que tem uma ênfase especial no misticismo. Como é que o termina que é bobagem? Quando que o quê? Não, termina que é bobagem. Então, isso depois foi incorporado de uma certa forma, que Rabbanim entenderam que precisava ter um equilíbrio. Né? Você não precisa viver em função de Kabbalah, muito pelo contrário, porque senão, se você vive em função de Kabbalah, você perde o resto, você não tem uma base, você construir a cobertura antes da fundação não funciona. Até fundarem o racismo. Até fundar o racismo. Então aí você pode ter problemas. Então justamente muitos desses problemas de Ashkafá acabam caindo nisso, de você não saber equilibrar. Você precisa ter a base, o fundamento bem claro, bem estabelecido, e você também ter um pouco de profundidade, de mistério, vamos dizer assim, de profundidade, de você explorar, digamos assim, a essência. Né? Então, é algo que, se você pegar, por exemplo, o Groh, o de Vilna, ele tinha isso, ele sabia a Torá de trás para frente, mas ele tinha muita Kabbalah também. Tanto que ele tentou fazer um golem, tanto que ele tinha conhecimentos, ele olhou um mapa em Israel, em Yerushalayim, e falou: meus alunos precisam vir para cá, porque aqui vai sair a Geulah, depois tem a Geula. A Geula é justamente o ponto que ele viu no mapa, que se os Yehudim habitassem lá logo de cara, então ajudaria o processo de Geulah. Então, aí me acharia. Por isso que chama Meacharim também, sem portais, Kedushá e Sim. Tomar, enfim. Vamos entrar, já está chegando. Tu conta pra gente nos próximos dias algumas coisas. Que tem a ver com os Ashkenazim tem uma Gzerá, eles têm um decreto que proíbe de estudar Kabbalah em profundidade antes dos 40 e sem estar casado. Por causa eu não sabia que era 40. Por causa do Shabbat Tzvi, por causa do episódio. Esse é o aniversário. É meu aniversário de 40 anos agora. Isso foi meu aniversário também, semana passada. Parabéns. Mazal Tov. Bom, gente, ficamos por aqui.